Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um Comunicando Cast, 5º episódio. Estou aqui com meu parceiro de gravação, Pedro Henrique. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com a participação do cara. Ele é pregador. Pregador, você tá doido, gente. Esse cara, quando ele começa a falar de Deus, eu acho que Deus toca a mão nele assim e fala, vamos vir em cima de você, meu filho. E quando ele canta, ele encanta também, Você tá né? doido, encanta? Meu Deus do céu. Pierre, prazer receber você aqui, meu amigo. Muito bom, tá? Vou cortar aqui rapidão. O Pierre, eu ainda não conhecia ele, né? Aí eu tava na missa das 7h30 lá na Sagrada Família e ele começou a cantar uma música, Brasas. Gente, na hora da homilia... Eu tô arrupiando, pode falar. Na hora da homilia, Pierre, eu te juro, eu arrupiava tudo. E aí eu não sabia a música ainda, né? Então passou a primeira vez, eu comecei a arrupiar e eu entendi a música, comecei a cantar também. Aí o resto vocês já sabem, aí Deus age. Mas o arrupiar aí não era a época do frio, não? Tava bem Não. frio. Assim, eu tava lá na praça, né? Assim, Tá certo. tava aberto, mas eu acho que era brasas. É um som, né? Era um som de mesmo. Deus. Amém. Uma alegria estar aqui, né? No Comunicando Cast com vocês. E é isso aí, cara. Vamos falar de Deus e falar daquilo que é o poder maior, né? Amém. Comunicar com o Amém. céu aí. Com certeza, Não, cara. e você falando do dia que ele cantou a Brasas. No dia que eu te conheci foi também lá na missa na Sagrada, mas você cantou a Galileu, do Fernandinho. Não, pra mim, aquele dia lá, E parece que o Fernandinho, né? Cantando. Mais um, é. a sua voz parece muito com o Fernandinho, né? Cara, eu acho que a voz do Fernandinho parece com a minha. Eu sou mais velho que o Fernandinho, então é a voz dele que parece com a minha. É. Cara, que massa. Vamos começar com a primeira pergunta, né, gente? Primeira pergunta aqui pro Pierre, né? De onde surgiu essa sua vocação, né? Da música e também de pregador também, né? Cara, na realidade a música ela começou pelo berço, né? Meus avós, os tios, eles sempre foram músicos. Inclusive agora a gente perdeu um tio próximo que fazia dupla com uma irmã dele, que é a minha tia, né? Aliás, tia do meu pai. Ou seja, são tios de segundo grau. Então, veio de berço, veio da família. Família do meu pai são de artistas, de músicos, então acabei herdando aí, né, nessa essência familiar, toda essa questão e a questão de tocar e cantar. E ela veio mesmo assim aflorar aos 14 anos de idade, 14, 15 anos de idade, quando aos 16 já estava formando a minha banda ali, uma banda de rock, e aí comecei no secular. Primeiro foi o secular, fazendo covers, né? Guns N' Roses, Bon Jovi, Metallica, Iron Maiden, peguei as bandas nacionais, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, enfim. Então toda a música começou a fluir nessa época aí, dos 15 aos 16 anos de idade. Bacana. E você começou a falar da sua caminhada? Quando que começou assim, realmente, você decidiu que ia seguir a caminhada junto com Jesus Cristo? Então, eu não decidi, né? Eu fui obrigado. Foi aquele negócio meio que na dor, né? Porque até com as músicas seculares eu envolvi com um contexto muito pesado, que era o satanismo, um altar satânico. Eu tenho uns testemunhos onde eu sempre digo isso, e tá também no YouTube, né? PHN eu contei sobre essa história do altar satânico dentro do meu quarto. Então, assim, eu tive um chamado muito forte. E esse chamado, Deus ele viu que não tinha uma via de me chamar mais pessoalmente. Através de um vídeo ele me chamou. Eu estava assistindo um filme e ali, quando ele chama Pedro para ser pescador de homens, eu escutei o meu nome, escutei Pierre. Porque na realidade Pierre é Pedro, que é Peter. Pierre é um nome em francês. Português Pedro, em inglês Peter. E eu escutei ali, não Pedro, mas escutei Pierre. Então eu senti um chamado muito forte, chorei muito naquele dia, mas continuei seguindo a vida e como eu seguia. Mas foi mesmo mais tardar, a partir das orações da minha mãe, veio a minha namorada, que hoje é a minha esposa, e ela me levou para esse caminho aí de conhecer Deus. Eu tive um batismo no Espírito Santo com a renovação carismática, e ali proferiu-se, no meio da oração, uma profecia de onde Deus estava levantando um homem que teria um dom extraordinário de tocar um instrumento de cordas,
que quando ele tocasse e cantasse, muitas pessoas se achegariam e até mesmo sentiriam na pele e no coração o que ele estava cantando, que era algo do céu. Então foi justamente isso. E só para lembrar, eu não tocava nenhum instrumento de cordas. Na banda eu só cantava, eu não tocava. E foi Deus que me ensinou a tocar, cara. Se você perguntar se tive professor, não tive. Então foi tudo por Deus. Todo o meu chamado foi por Deus. Desde o início foi por Deus. E era para dar tudo errado e acabou dando certo. Era tudo para ser improvável, era o impossível, era o que não tinha mais jeito. Mas Deus, ele de uma forma usou-se da minha mãe, da minha esposa, enfim, para me colocar no lugar que ele queria, que era para ser uma peça de salvação para as pessoas. E aí estamos, né, caminhando e viajando e levando a palavra de Deus. Há quantos anos já? Cara, já são mais de 22 anos, viu? Só não pede para falar a idade aqui, tá? Ah, não, sem problemas. Vergonhoso, né? E assim, no mundo circular, você passou quanto tempo? No secular eu passei um bom tempo, irmão. Por quê? Porque assim, eu fui trabalhar com a música, então era o meu sustento. Eu entrei para a igreja, para a renovação carismática, e eu deixei o secular. Mas mais tarde, mais ou menos uns 8 a 9 anos atrás, mais ou menos, isso, uns 10 anos, vamos colocar uns 10 anos atrás, eu tive que voltar para o secular. Eu comecei a tocar de novo, que era quando veio a chegada ali do sertanejo universitário, Vitor e Léo, né? Bem início foi os percussores, né, do universitário, que é os dois irmãos, esqueci o nome dos caras, eu não gosto de sertanejo. Sou obrigado a lembrar. Então, enfim, cara, a gente começou a cantar Vitor Léo, Jorge Mateus, esses caras aí. E então eu tive que voltar pro secular. E ao voltar pro secular, eu tive que formar, né, no qual eu fui o dono da banda, formei uma banda de baile, que a gente começou a tocar em bailes debutantes, começamos a tocar, né? Já ia perguntar se era baile funk. Não, baile funk não. Apesar que a gente fazia altos funks, cara. Tinha fazia altos funk, que era baile de formatura, então você toca de tudo, dos anos 60 até os atualizados. Então, entrou na era do funk, a gente fazia os funks ali, e a gente tocava de tudo. Então eu tive que voltar para o secular. E aí foi mais uma via onde que realmente Deus ele me mostrou aonde que era o meu lugar, e eu abandonei tudo. Depois disso aí, eu entrei numa depressão muito grande, porque eu comecei a ver coisas que eu não queria ver, que eu vi antes. Eu comecei a viver coisas que eu estava vivendo antes. Não que eu entrei na droga, que eu entrei na bebida de novo, mas eu comecei a viver um contexto totalmente inverso daquilo que eu tinha saído, e aquilo que foi me frustrando. Eu tinha de tudo, cara, os melhores sons, eu tinha as melhores bajulações, eu ganhava uma grana massa, ganhava uma grana boa, cara, eu era o dono da banda, então um evento, baile de formatura dá muita grana, eu ganhava uma grana boa, mas eu tava depressivo, cara, eu entrei numa depressão do caramba, e ali eu decidi me entregar inteiro para ele, inteiro mesmo, deixar tudo. Então deixei tudo e fui viver essa vida missionária, né? Para uns é muito louco, mas graças a Deus, Deus tem me sustentado e ele tem feito descer o maná do céu. Quando a gente aceita o chamado, né? A gente não precisa ficar com medo, né? De não dar certo, porque Deus faz dar certo, né? Muitas vezes, muitas pessoas recebem o chamado de Deus, mas ficam com medo, né? Então, cara, eu sempre digo o seguinte, ó. Deus, ele é o seguinte. Com Deus tem que ser através da fé. Você dá um passo e Deus coloca o chão. Ele não vai colocar o chão e você vai dar o passo. Não é assim que funciona. Você dá o passo e ele coloca o chão. Com Deus é isso. Ou é ou não é. Então tudo. A vinda para Goiânia foi um chamado. O mesmo chamado para Abraão, né? Sai da tua parentela e vai para terras que eu te apresentarei. Então Abraão pega a sua esposa Sara, pega o seu sobrinho, né? E leva o seu sobrinho junto à sua família. E ele vai para o desconhecido, cara. Ele vai para um chão onde ele não tinha. Ele deu o passo e Deus foi colocando o chão. E ali eu te abençoarei. Ou seja, a palavra no dia saiu para mim dessa forma, para que eu pudesse deixar tudo, e além de deixar tudo, sair de onde eu morava, do meu conforto, né? Ali do meu comodismo, e viver algo que eu não conhecia, o desconhecido, mas na fé, nesse pisar e Deus colocar o chão. E eu vim para Goiânia, cara.
Primeiro lugar que eu tive foi... Saiu de Porangatu, né? Sim. Veio pra cá. Vim pra cá. Primeiro lugar que eu tive foi com os Guardiões. Eu lembro, era uma festa de Trindade e eles me chamaram pra tocar em cima de um trio elétrico. Na Romaria. Na Romaria, foi. Aí eu fiz amizade com o pessoal e Deus foi me mostrando portas, oportunidades, enfim. E aí foi colocando o chão e hoje, graças a Deus, vamos dizer assim, então um passo bem já alicerçado aí. Amém. E nessa vinda pra Goiânia, você não ficou com medo, não? Muito medo, né? Porque eu vim depressivo pra cá. Aham. Né? Eu vim doente. Só que assim, eu vim doente sendo restaurado por Deus, né? Eu costumo dizer para as pessoas, eu fui uma pessoa restaurada totalmente na fé. Não que eu digo a elas, parem de tomar os remédios que estão tomando, mas eu fui restaurado da depressão através da fé. Inclusive nessa passagem de Mateus 8, versículo de 1 a 3, que fala do leproso, né? Da cura do leproso, que ele teve fé. Ele caminhou de um processo A para um processo B, onde estava Jesus. Então é justamente isso, a fé, pela fé. Tudo em minha vida foi pela fé. Estar aqui hoje é pela fé. E hoje as pessoas olham e falam, cara, que legal, que bacana e tal, mas não sabem como foi o processo. Tem um ditado, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não enxerga as quedas que eu levo. É basicamente isso. Todo mundo vê um PR hoje, missionário, bacana, legal, viajando pelo Brasil inteiro, mas não sabe o processo de todas as coisas. E até hoje é difícil, até hoje eu tenho medo, mas todos os meus medos eu entrego a Ele e Ele me supre. A graça dele abunda todas as coisas de que vem contrário, né? Ou seja, o medo. Então, quando eu vim com medo, mas eu disse o sim. Amém. E durante essa caminhada já 22 anos, 22 23 anos. anos mais ou menos. Teve algum momento que você pensou em desistir? Demais. Ixi, muitas vezes. Como Elias, como Davi, como Abraão, como muitos. Demais, demais. Como o padre Marcelo Rossi, como vários outros padres, como vários padres nossos. Acredito que tem em seu coração a desistência. Porque é humano, somos humanos. E temos sentimentos. E angustiamos, choramos. E o mais difícil de tudo é porque às vezes nós não temos como nós aconselhamos muitas pessoas e damos direcionamentos, não encontramos às vezes as pessoas para fazer isso por nós. Então são contados no dedo, uma pessoa que você pode chegar e conversar. Normalmente, cara, eu vou chegar em uma pessoa para conversar, essa pessoa tá pior do que eu, um padre, um leigo, uma pessoa que pode ser um diretor espiritual, entendeu? Então, a gente cansa, como os padres cansam também, e muitos cansam e pensam em desistir. Só que a gente entende que não é um nosso projeto, é um projeto de Deus, e não foi eu que me chamei, foi Deus que me chamou. Então eu não posso dizer não para ele. Então é isso aí, é assumir, mesmo cansado. Uau. E, Pierre, deixa eu te perguntar. Eu sei que você tem Nossa Senhora, né, muito forte na sua vida, e eu queria te perguntar qual foi a sua primeira vez, seu primeiro momento assim com Nossa Senhora. Cara, eu vou começar bem do início. Eu era um católico, mas eu não tinha uma proximidade com Nossa Senhora. Vou falar a real pra você, eu não acreditava muito nisso, não. Eu fui criado... E o que te fez acreditar? Então, foi a vivência, a experiência, até mesmo algo experimentado, né? Eu não tinha Nossa Senhora como intercessora, eu não tinha os santos como intercessores. O meu negócio era eu, Jesus, Espírito Santo, Deus Pai e pronto. Não tinha esse intermédio de Nossa Senhora. Por quê? Porque eu fui criado numa rua onde a minha rua inteira, do lado direito, não do esquerdo, era... O quê? Eu falei alguma coisa errada aqui. Do lado direito era cristão. E do lado esquerdo era um terreiro de candomblé. Essa foi boa, mano. Então a minha rua inteira era assim. Você sabe que assim não vai guardar, né? Assim nunca mais eu vou esquecer. Então eu participava muito, né, da casa desses amigos meus do lado esquerdo lá, do terreiro de candomblé, né, cara? Então eu fui ali consagrado também, fui convidado para uma festa, fui consagrado. Então eu tinha uma cultura dos cristãos e tinha uma cultura ali também inversa, né?
E os cristãos eram evangélicos, cara, todos protestantes. Então eu não tinha muito essa crença em Nossa Senhora, porque eles buzinavam o tempo todo no meu ouvido sobre isso, né? Mas eu tive uma experiência fantástica com ela na missão. A missão em si, com a minha filha também, que foi curada através da intercessão dela. Minha filha com 3 anos de idade, hoje a Gabriela tem 25 anos de idade. O pessoal tá fazendo a conta. Quantos anos que eu tenho? Não, eu comecei Pois a fazer é, as contas tá aqui. Então eu tive uma experiência muito grande, né? Minha filha doente, ela tinha um problema seríssimo de bronquite, né? Asmático e incurável. Esse negócio não curava nunca. E no meio da noite, minha esposa pede intercessão para Nossa Senhora das Graças, no qual eu sou devoto. E de manhã, minha filha, que acordou mal, dormiu mal pra caramba. Aliás, nem dormiu, né? E a gente já estava desesperado, mas ela acordou e disse assim: mamãe, essa noite eu fui curada. Menina de 3 anos de idade, mano. Aí fui falar que foi Nossa Senhora que curou ela. Então, uma experiência fantástica. Começou a cair a ficha nisso aí. E uma experiência foi na missão mesmo. Vários intercessores, estou falando de vários intercessores, de vários estados, por onde eu passo, as pessoas falam assim: Pierre, antes mesmo de você pisar no local para o evento, a imagem de Nossa Senhora já está à frente, ela já pisa com os seus pés à frente. Eu falei, nossa, é mais uma confirmação. Então, isso é muito real. Eu fui vendo a presença dela no meu dia a dia, na missão, e sim, aderi ela como minha mãe, rainha do céu, e depois fui estudar sobre a intercessão dela, a presença dela, e graças a Deus tenho plena convicção que verdadeiramente ela está num trono ao lado do Filho. Amém. Porque isso até é um costume dos judeus, ter uma rainha do lado do rei. Então isso já era do costume de Jesus, dos apóstolos, dos judeus. E ele não deixaria sua mãe de fora por ser um costume judaico de ter a sua mãe ao lado dele no trono, aconselhar. E o papel da rainha no trono dos judeus ali, para os judeus, era justamente ela interceder para o rei. Não que eles não poderiam chegar no rei, mas é porque ela era intermédio. Então essa já é uma função, hierarquia, que é respeitada no céu também. E eu creio na sua intercessão, sim. Sim, eu acredito muito nisso também, como um bom católico, tanto eu, tanto Pedro também, né? Então acho que isso é muito importante, sabe? Acreditar nessa existência, né? De saber que tem alguém ali orando, rezando pra gente, né? Isso é muito importante. Isso. E você, no início da sua fala hoje, falou muito do altar satânico. Sim. Como que começou isso? Pelas bandas de rock, né? Ali começou pelas bandas de rock. Eu comecei a escutar o Ozzy Osbourne, escutar umas bandas satânicas. Quais são as bandas mais satânicas que tem, assim, mais Cara, deturbadas? Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Iron Maiden é muito satânico, né? Eles são muito, apesar que é um marketing muito grande, mas... Eles estão recentemente agora no Rock in Rio? Acredito que sim, eu não tenho acompanhado, eu tô tão fora, só sei que vai estar por aí o Guns N' Roses, né? Mas eu tô aqui em Goiânia, né? Iron Maiden também? O Iron Maiden, eu tô muito fora das bandas, cara, falar a verdade desse cenário. Assim, falando da música em si, desculpa ter cortado a pergunta do Pedro, mas você vai voltar pra ela. Isso aí vai te matar, viu, Pedro? Vou falar mais uma vez. Vai me dar asas. O Pedro... Vai ter uma águia atrás de você, aí já vai voar. Tipo, dá asas. Dá asa mesmo, vai. Mas, assim, dentro dessa pergunta sobre uma música, hoje ainda você escuta músicas, né, circulares? Ou isso pra você não existe? Cara, eu seleciono aquilo que eu escuto, né? Na realidade, eu não sou muito de escutar. Falar a verdade pra você, cara, eu trabalho com música, mas eu não sou de escutar música. Não tenho hábito. Porque, assim, eu trabalho tanto com música que no meu tempo vago eu vou descansar. É igual você trabalha com vocês trabalham com um podcast. Você imagina lá na sua casa, você mexer de novo, sentar na mesa e fazer. Então, assim, é o descanso. Mas eu não sou de escutar. Mas quando eu escuto, eu gosto de escutar um bom som. Bon Jovi, eu gosto muito. Alguns do Guns eu gosto muito. Né? Eu escuto Coldplay, que é fantástico, tem umas músicas boas. O Jota Quest, cara, tem uma variedade de canções que realmente, se você for pegar, são umas canções cristãs. Exemplo, uma canção topíssima do Rapa, que eu curto, que é Anjos.
inteiro. Do início ao final ele fala da Bíblia, ele fala de Deus, né? Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. É o que a Bíblia prega, né? Então, eu te mostro uma passagem, um contexto de um livro antigo, para te provar que a vida é sofrida, é cansada, é carente, mas ela é boa de se viver em qualquer continente, para quem tem fé. Entendeu? Então, é isso aí. Eu gosto de escutar aquilo que é real, verdadeiro. Aquilo que é mentira, eu vou tirando fora. E tem muitas músicas, né? De outras... Como que se chama? Circularidade, né? Que são boas, né? Vai depender muito da letra que é usada, né? Eu, por exemplo, não gosto de escutar funk. Porque grande maioria... Vida, eu jurava que tu escutava funk. Caralho, mano. mano. Cara de funkeiro. Pô, mano, sério? Ele tem cara de carioca, não Ah? tem? Ele não tem cara de ser Não, carioca? cara, o Pedro tem cara de que escuta bossa nova. Agora você tem um cara de funkeiro. Cara, brincadeira, foi longe, brincadeira. Pierre. Não, brincadeira. Funk, mano. Mas de verdade, não curto funk. Eu acho até legal as batidas e tudo mais, mas aí muitas das vezes, quando entra a letra, né, e você vai escutar, né, Cara, onde aquela letra leva a pessoa, isso é muito ruim. Na realidade, eles falam funk, né? Porque eles não tiveram um nome pra aquela merda funk que foi eles fizeram. Né? deturpado, Pode né? falar merda aqui? Pode. Pode, Pode, né? é. Então, Aqui vamos é falar vontade. shit, né? Então, cara, é o seguinte. Aquilo ali, cara, eles colocaram funk, porque na realidade o funk veio de James Brown. Aquilo é funk, né? Pra quem não sabe, Tim Maia é funk. Isso é funk. Tim Maia é funk? Tim Maia é funk, mano. Eu confundi Tim Maia com MPB. Aquele, o outro é Jorge Benjor? Não, Jorge Benjor não. Como é que é o outro, aquele... Que é... Cara, é um bem antigo. É funk, aquilo é funk. É o funk brasileiro. Então, na realidade, sim, isso é funk. Eles pegaram o nome e falaram, bicho, vamos colocar um nome de funk nisso aqui que a gente tá fazendo, que é essa cagada aqui. Enfim, aí igual você falou, não gosta do funk. Cara, as letras muito escrachadas, não tem nada que te incentiva a algo bom, é só desvalorização da mulher, da família. E, cara, é o cara se acabar naquilo que realmente... Não tem... É uma desconstrução da vida, digamos assim. Né? Ainda bem que você não escuta, cara. Não escuto. Eu tô até olhando aqui porque tinha uma música que foi, pode pedir pra eles entrar. Que foi lançada recentemente, acho que ano passado, entre o Alok, né? E alguns funkeiros, né? E falava um pouco sobre a favela, falava um pouco sobre como é na favela, né? E eu lembro que eu curti bastante essa música, porque de verdade ela mostrava, né, como é a vida dentro da favela do Rio de Janeiro, né? Não só a favela do Rio de Janeiro, de São Paulo também, muitas outras. E eu lembro que foi usado, né, junto com uma música eletrônica, e eles juntaram a música eletrônica com o funk, né? E aquilo pra mim era legal, porque a letra não estava deturpada, né? Um ritmo bacana junto com um ritmo eletrônico. Então, bacana. Só que grande parte das músicas funks, né, entre aspas, grande parte delas são deturpadas, né? As letras, podemos colocar diabólicas, né? Sim. São diabólicas, né? Então, muitas vezes eu não curto escutar por conta disso, né? Na realidade, tudo aquilo que é contra a fé, tudo aquilo que é contra Deus, contra o céu, se torna a favor e ao lado de Satanás. E nós temos que ser lúcidos nisso. Né? Nós temos que... Tem pessoas, não existe diabo, não. Aqui não existe, cara. Ele quer que as pessoas pensem que ele não existe mesmo. Mas se você pegar aqui, ó, em Efésios 6, a armadura do cristão vai dizer exatamente que ele existe. Aqui Paulo está dizendo aos Efésios que a luta dele, a luta nossa, não é contra homens de carne e sangue, é contra quem? Olha só. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, do diabo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas. Ou seja, Paulo está dizendo claramente da existência de Satanás. Está dizendo claramente a luta que nós travamos. Então, tudo aquilo que não é a favor de Deus, a favor do céu, que é contra o céu,
Então é anticristo, sim. É satânico, sim. É Pegando demoníaco, sim. essa deixa, por que os sacerdotes da Igreja Católica evitam de falar o nome do diabo? Eu acho que é até um parâmetro de não deixar também para que para que os fiéis não fiquem tão espantados com esse comentário, se falar do demônio, e possam canalizar mais a tua visão em Deus, no poder de Deus, no que Deus pode fazer. Porque quando você começa a falar de demônio demais, você dá a atenção toda para ele e tira a atenção daquele que é o centro, que é Jesus. Então, os sacerdotes, eles não gostam muito de falar de demônio por isso, porque já sabe que existe. Então, ao invés de perder tempo falando do demônio, vamos falar do que Deus pode fazer contra o demônio. É isso que os sacerdotes prezam e eles estudam justamente para isso. E na hierarquia da igreja também, nem todo sacerdote pode se lidar com o exorcismo. Somente o sacerdote que é estudado e indicado pelo Vaticano para ser um padre exorcista. Aqui na nossa região nós temos o padre Vanilson de Brasília, que é um padre exorcista, mas ele é indicado, estudou, foi para Roma, estudou demonologia e estudou tudo sobre o demônio para também lutar contra o demônio. Então, todo exorcismo só pode ser feito por um padre exorcista. Lembro bem até mesmo uma entrevista onde esteve no Danilo Gentili o padre Reginaldo Manzotti, que ele disse que ele enfrentou uma situação de uma pessoa possessa, estava possessa, e onde ele colocou a estola, todo o paramento do sacerdote e foi ali tirar o demônio, expulsar o demônio. Ele não teve poder para expulsar, porque certos demônios só padre exorcista pode expulsar. Achei que o Reginaldo Manzotti era exorcista, não? Não, ele não é exorcista. Ele mesmo confessa, ali não era... É como uma patente, cara. Ele não era patente dele. Ele foi porque... Ele tem um livro chamado Armadura do Cristão, sim, né? Então, e onde ele... Justamente ele estava apresentando esse livro, né, que é o livro que fala justamente sobre demônios e tal, né, e a força do exorcismo, sim. E ele ainda dá esse testemunho, que ele não conseguiu. Ou seja, só é apto um padre exorcista que estudou e é indicado pelo Vaticano. Uhum. E, Pierre, por que o demônio tem medo de Nossa Senhora? Por que ele tem medo? Sim. Porque ela é a mulher do Apocalipse, a mulher que pisa a cabeça da serpente. Ela é a Arca da Aliança. Ela, no Antigo Testamento, havia-se a Arca da Aliança que continha as leis dentro da arca. No Novo Testamento, Maria é a Arca da Aliança que contém Jesus dentro dela. Ou seja, cara, uma mulher que todo o alimento passou por ela e depois, em seguida, pelo o útero dela, cuidando e alimentando Jesus, é a mesma essência que tem Jesus, é a mesma essência de Nossa Senhora. O mesmo sangue de Jesus é o mesmo de Nossa Senhora. Então, por que ela não tem esse poder? Se pegar aqui nos estudos, onde é interessante até mesmo falar sobre isso, e as pessoas ela não têm até um conhecimento e começa a julgar sobre Nossa Senhora. Aqui está dizendo assim, ó, existe uma palavra em aramaico que diz Gebirash, que significa rainha-mãe. Aí fala assim, ó, tradicionalmente, ao lado do trono do rei existe um segundo trono. Aquilo que eu disse para vocês. Ao lado do trono do rei existe um segundo trono. Muitos afirmariam que o segundo trono pertenceu à esposa do rei, mas em Israel ele pertencia à mãe do rei. A Gebirash era uma posição oficial e que era conhecida por todos, inclusive por Jesus e seus discípulos. Ou seja, ela está ao lado do filho e o filho tem os mesmos DNAs dela. Ou seja, cara, ela tem poder sobre o maligno porque ela pisa a cabeça da serpente. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Vou falar de mim. Nós estávamos num acampamento para jovens. E você sabe que jovem, ele se peteca todo no mundo, né? Prostituição, droga, cara, isso envolve em cada coisa aí que é só as barbáries. E nesse lugar, a menina ficou possessa, mano. E eu já trabalhei nessa área, porque
você lembra que existe certos demônios que você consegue, o leigo consegue tirar. Eu fui autorizado por um padre exorcista a expulsar demônios. Mas existe o que a gente consegue como leigo. Certo nível, É por né? isso que eu ando com o crucifixo abençoado, o óleo ungido. Esse óleo ungido é de Israel, cara. Um óleo exorcizado. Então é o seguinte, a gente não sabe a situação. De repente você começa aqui, a gente vai... Brincadeira. Tá selado em nome de Jesus. Eu tô olhando pra esse óleo, rapaz. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, porque as orações que eu fiz quando comecei a missão é que Nossa Senhora amarrasse tudo que tivesse pela frente, para não se manifestar. Graças a Deus nunca mais manifestou. Eu achando que era cacau. Pois é. Os seus lábios ficaram ungidos, exorcizados. Com cacau no bolso, é igualzinho. Aí eu, Pois rapaz, é. será que é um cacau Não, também? É um óleo de Israel, cara. Então, uma experiência que eu tive nesse acampamento foi uma menina que ficou possessa. E essa menina tinha envolvimento tanto com meninas como com meninos. E, cara, queira ou não, é contra o que nós pregamos. E ela vai atrair espíritos, pombagira. São os espíritos que vão atrair. E ela se manifestou. E nessa oração, nós levamos uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Ela literalmente, possuída, lógico, o demônio que estava nela, engolia os lábios, colocando para dentro, para não tocar os lábios na imagem. A imagem abençoada de Nossa Senhora. Então aí vimos o poder que tem essa mulher contra a serpente maligna. E aqui, cara, só para a gente fechar, né, em questão sobre Maria, tem um documento muito lindo onde fala assim, ó. No ano de 1927, no Egito, foi encontrado um fragmento de papiro remoto ao século III. Neste fragmento estava escrito: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem poderosa. É a mais antiga oração a Nossa Senhora que se conhece. Tem ela uma excepcional importância histórica pela explícita referência ao tempo de perseguições dos cristãos. Ou seja, é do ano de 431. Os discípulos se foram e ficaram os outros. Maria partiu, foi assunta ao céu, e ficaram os outros. Do século III do ano de 431, cara, isso aqui, esse documento, eles já pediam a intervenção de Nossa Senhora, a proteção e a intercessão de Maria, desse ano de 431. Ou seja, não é um documento de agora, é um documento lá do passado. E logo após a ida dos apóstolos, né, que morreram e ali foram aos céus, vieram os outros que eram perseguidos e já clamavam a intercessão de Nossa Senhora. Então é algo verídico, né? É algo que realmente vem com consistência nos mostrar a intercessão dessa mulher e o poder sobre a serpente maligna. Uau. E é muito forte, né? Porque a gente viu agora recentemente nessa guerra que tá tendo entre a Ucrânia e Rússia, né? Que Nossa Senhora já tinha uma promessa para essa guerra, né? Não me lembro agora, né? Se você chegou a tocar nesse assunto nesses últimos meses, você vai lembrar falar sobre isso. É a profecia, né? Que é a profecia de Nossa Senhora, né? Para essa guerra, né? Sim, dizia-se na profecia de que se a Rússia fosse consagrada a ela, Nossa Senhora, toda essa guerra cessaria, né? Então era uma profecia que já falava sobre a guerra. E também como várias outras profecias de Nossa Senhora. Inclusive a profecia sobre o Brasil, da perseguição dos cristãos, dos padres que nós temos aí, agora recentemente. O padre Paulo Ricardo, que está sendo perseguido por falar do cristianismo, as igrejas sendo fechadas. E até mesmo em experiência que eu tive, cara, no colégio, onde estava numa reunião e coloquei à disposição. Porque sempre normal as minhas canções estão nos colégios, tem umas canções bem infantis aí que eu gravei há muito tempo atrás, Tum Tum de Deus e várias outras canções que hoje em creche usavam, né? E a coordenadora disse que não pode algo religioso mais no colégio, que se for um colégio por particular tudo bem, mas se for municipal, do estado, não pode,
porque agora é algo laico, que não sei o que e tal, e fere todos os procedimentos disso aí e tal. E aí eu disse, é engraçado, um dia eu cheguei aqui, vocês estavam lá, desenrola, bate e joga de ladinho, desenrola ensinando os meninos a dançar. Então quer dizer que aquilo que é do inferno, vocês podem ensinar. E aquilo que é de Deus, não pode, é proibido. E Nossa Senhora tem essa previsão. E se eu não me engano, irmão, a gente tem que também atentar e sempre lembrar de que o único país que falta a se render ao comunismo é o Brasil. E é a profecia de Nossa Senhora. Fica aí. O que fala na profecia sobre isso? A profecia fala que os dominadores, eles irão dominar por um tempo, mas os castelos vão cair. Os castelos vão cair. Né? O comunismo cai? O comunismo vai cair, mas vai imperar e o povo vai sofrer. Aqueles que não tiver firme na fé vão ser abalados. Mas, na realidade, tudo pode ser mudado. Também a palavra de Deus vem dizer que tudo pode ser mudado pela força da oração. E a gente sempre tá Nossa Senhora... Oi? E a gente está caminhando para isso. Então, e sempre Nossa Senhora alerta. Ore o terço, reza o terço, me clame, me busque. E essa luta é contra quem? Aí me vem umas pessoas que protestam e dizem assim, mas ela não intercede, vocês é louco, ela morreu. Não intercede. E essa luta de Nossa Senhora é contra quem? Jesus diz na sua palavra, pode um reino lutar contra o próprio reino? Esse reino já é um reino destruído. Se os demônios lutam contra os demônios, irmão, eles já são destruídos. Se Nossa Senhora está pedindo para orar, tem alguma coisa errada. Você tem que dar uma olhada e falar, não, se ela está pedindo para orar, então ela está lutando do lado do reino, ela está lutando contra Satanás. Então ela tem um poder, sim. E o terço, como o padre Gabriel Amorte diz, é poderosíssimo. E Satanás, ele esperneava cada jaculatória do terço. Ele fala, por que você se esperneia e pula desse jeito? E o Satanás, no exorcismo, disse para ele, padre Gabriel Amorte, disse para ele que realmente era uma força muito grande. A cada contagem, ele queimava, os demônios queimavam. Então, assim, é muito poderosa a oração do terço, muito mesmo. Nossa Senhora realmente intercede. Uau. Que forte, mano. mexe com a gente, viu? Não, eu tô aqui paralisado. Qualquer coisa tem uma cruz ali, o Olhinho Bento tá ali também, viu? Não preocupa não. Deixa a próxima pergunta contigo, Pedro. Bom, qual música mexe com você? Uma música cristã, assim, que... Uma música? Cara, tem uma canção em particular que ela fala muito, né? Obviamente, um cantor falaria da própria música, mas eu falo de outra canção, que foi quando eu entrei na igreja, foi uma das canções que mais falaram comigo, né? E acho que fala também com muitas pessoas até hoje. E é uma canção que realmente nos diz como deve estar o nosso pensamento. Deve estar ligado a Deus, esse pensamento. Uau. Canta um pouquinho. Vamos lá. Canção simples, mas que fala muito. Uma greca. E o pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abrir pra te amar, nem preciso perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu lhe dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez, mais uma vez, outra vez. Uau. Essa canção, né? A canção, ela tem um poder muito grande. É um poder do céu, na realidade.
Tanto é que o rei Saul, nas suas tormentas, né? Suas tribulações psicomáticas, que hoje é entendido pelos psicólogos e os psiquiatras, o homem estava passando por uma época de uma depressão, suas tormentas, sendo atormentado. O único capaz de acalmar era Davi, com o som do céu. Pegava ali e começava a cantar para o rei Saul, e ali ele se acalmava e era curado de todas as suas tormentas que ele tinha. Esse é um poder, né? Deus nos concede essa graça, assim como a pregação, assim como, enfim, vários... E Deus realmente deu o dom de cantar. Amém, né? E tocar. E tocar. Igual eu comecei no início. Ele canta e Encanta. encanta. E de todas essas músicas, né? Compositor também, né, Pierre? Sim. E das suas músicas, qual foi a que mais te impactou? Claro que todas as músicas, cada uma traz uma história diferente, né? Mas qual delas, assim, teve um impacto muito grande na sua vida? Cara, Restaura-me, porque foi o início de todo o processo. Lógico que a Tum Tum de Deus foi uma canção que espalhou pelo Brasil afora, né? Eu não sabia que era sua, e eu Pois canto ela desde pequeno. O tio Tony gravou, né? A galera Também. fala tio Tony. Tio Tony. Que já tá velhinho também, né? Tio Tony. Caramba, Então, eu não Tony sabia. Alice gravou e vários outros. A comunidade Recado, lá na França, gravou essa canção também. E, Para o Brasil e para o mundo. e lá na Colômbia, para os nossos hermanitos colombianos também, para de cheirar pó e escutar Tum Tum de Deus. Caramba, mano. Essa foi muito longe, mano. Evangelizar, né, mano? Tem que evangelizar, né? Para de... Forte. Enfim, né? Então, E- mas é a Restaura-me, cara. Restaura-me. Uma música que foi a música que me tocou bastante foi a Brasas, né? No final até peço pra te cantar ela, que é uma música que, como eu disse, mexeu muito comigo. E naquela missa eu tava bem pra baixo, sabe? Tava acontecendo algumas coisas, eu tava bem triste. E é tão engraçado, né? O quanto uma música pode impactar nas nossas vidas, né? Eu tava ali num momento triste, né? Tava acontecendo algumas coisas. E você começa a cantar Brasas, e aí a gente começa a ter aquelas lembranças. E Jesus parece que vai enchendo a gente desse amor, dessa graça, sabe? Vai nos restaurando por dentro. E é lindo o quanto a música pode nos fortalecer, né? É aquele velho ditado, né? Quem canta, Reza 2 vezes. reza 2 vezes, né? É até Santo Agostinho que dizia isso, né? Quem canta, reza, suplica, clama, implora, pede de socorro ali 2 vezes mais. Porque realmente é uma forma de se expressar, né? Tanto é que a gente vê num contexto bíblico, no Antigo Testamento, os levitas, né, eles eram inteiramente responsáveis por essa parte litúrgica, né, do templo. Tão grande era o poder da canção, e é o poder da canção, que já é presente até mesmo no Antigo Testamento, desde o início, até veio do céu, né, cara? A canção veio do céu com os anjos, né? Dizem que, eu não aprofundei nos estudos ainda, mas que Lúcifer era um anjo que cantava, né? Que tocava para Deus, e ali ele conduzia e regia todos os outros anjos. Então a música dele era algo celestial, como é do céu. E daquilo que é do céu, como somos imagem e semelhança de Deus, assim como diz em Gênesis, acredito nessa, vamos dizer assim, nessa pequena porção também do céu nas canções aqui na terra. Deus nos dá essa graça de... Por isso que eu falo, cara, é um negócio tão interessante. Tava lembrando de uma canção do Jota Quest, onde ela falava assim, ele testemunhava, né, que alguém mandou um testemunho ali para ele dizendo que havia uma pessoa que que estava prestes a suicidar porque ele perdeu o filho dele. Era a única coisa que ele tinha na vida, era o filho, ele perdeu. E ele estava com uma arma para cometer o suicídio. E ele escutou uma canção, não sei se eu vou... Não. Acho que é isso mesmo. Eu acredito em você.
Faz tempo que eu não Eu acredito em você, você vai lembrar. Não, cara, não vou lembrar. É música demais que tem que decorar, né? Lembrou, falei que ele ia lembrar? Lembrou mesmo. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores. Melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. E aí o cara começou a escutar essa canção, mano. O cara, pra dar o tiro na cabeça, ele começou a escutar, começou a chorar e deixou a arma de lado e testemunhou até pro Rogério Falzini, né? Dizendo, cara, a tua canção me salvou. E eu entendi que eu tenho que lutar contra toda essa depressão que eu tô vivendo pela perca do meu filho. E seguiu. Então é canção do céu, irmão. O cara talvez nem saiba, mas o Rogério Falzini, ele foi abençoado ali por um som do céu. E o cara gravou porque tem uma percepção, o cara escuta. Né? O cara escuta e fala, não, eu vou gravar isso aqui. Tem gente que ignora, mas tem gente que escuta e fala, vou gravar. E acaba salvando, né? Então é som do céu, é realmente o poder da música, o poder da canção. Assim como muitos já testemunharam, né? Pierre, através da canção Brasas, como você testemunhou, a canção Restaura-me, curas até mesmo de depressão, né, irmão? Curas de depressão e enfim. É isso aí, é o poder da canção mesmo. A gente falando sobre o poder da canção, né? Qual testemunho, assim, que também já impactou a sua vida, né? Porque tenho certeza que já deve ter tido vários testemunhos na sua vida, tanto através da música, tanto através das suas pregações, mas um testemunho que você possa falar aqui pra gente que, assim, impactou a sua vida também. Tem um da sua filha que você contou, mas um de fora. Ó, irmão, eu tive uma experiência quase semelhante a essa do Jota, né? Do Rogério. Que eu tive no programa do Dalcides, lá na Rede TV, e ali a gente começou a cantar e o Dalcides pediu para que ministrasse. E foi com a canção Restaura-me. E eu tava ministrando, restaura-me. E ali Deus suscitou no coração, olha, tem um homem agora dentro do seu quarto, tá trancado, e está com a arma na mão. E o Senhor tá falando para você não cometer suicídio, porque Ele vai te ajudar nesse processo. Quero te dizer, o mesmo que você tá passando, eu passei, eu vivi esse lado que você tá vivendo, que é da depressão. E eu escolhi a vida, eu escolhi Deus, eu escolhi realmente lutar, eu escolhi realmente passar por cima de todas as coisas e ir pela fé. Então, solta essa arma agora, porque Deus está segurando a tua mão, é Deus que está te conduzindo. Cara, e terminou o programa, ministrando ali, Deus fala muito, né? Porque é aquilo que eu falei, se você tiver a sensibilidade à escuta, Deus vai falar com você. Terminou o programa, no ato, já veio já no Instagram. Olha, eu sou o cara que estava te assistindo agora. Isso é de madrugada, irmão. O programa dele começa meia-noite e termina 2 da manhã. É pra quem tá depressivo mesmo, que não consegue dormir. E eu escutei agora, cara, você falou pra mim, você olhou pra mim na televisão. E deixa eu te falar, aí o cara começou a falar, mano. Olha, deixa eu falar pra você aqui. Eu tava com um revólver, enchi o revólver de balas, eu ia tirar minha vida mesmo. Tava no meu quarto, tô depressivo, com depressão. E só que me veio uma vontade de ligar a TV, deixar a TV ligada e me suicidar. Não sei por quê. Ele disse que ligou a TV, cara. Ele passou um canal e dessa foi passando os canais. Ele falou, vou deixar num canal aqui, né, que eu agradar e vou dar um tiro na cabeça. Ele disse desse jeito. E aí foi passando os canais e parou. Aí quando ele parou, viu a imagem. Eu tava tocando e cantando. Cara, foi mesmo, restaura-me, liberta-me, Senhor. Aí eu parei e comecei a ministrar. E eu falei tudo isso que eu falei pra vocês agora. E ele, cara, disse que começou a chorar ali. Ele sentiu mesmo. Ele falou, cara, tu olhava na TV, era pra mim. Você falava e apontava pra mim.
dizendo para mim, como se estivesse comigo dentro do quarto. Então eu deixei a arma dentro da gaveta, coloquei essa arma para lá, e eu tô te escrevendo aqui porque eu vou lutar. Assim como você lutou e conseguiu, eu vou conseguir. E a partir daquela hora, eu vi que realmente Deus está comigo. Porque ele tinha dito que ele achava que Deus não estava com ele em todo o processo da depressão. Então esse foi um testemunho muito forte, cara, porque envolve segundos, milésimos, centésimos. Um cara ligar uma TV quando vai suicidar e mudar de canal, ainda tem uns canal, sei lá, meu, tem um tanto de coisa para dar errado, mas Deus, ele fez tudo certo. Então, para mim é um testemunho muito grande. Quando fala de vida, de alguém que ia suicidar e o meu ministério chegou e impediu, é fantástico. Amém. Isso é sensacional. Para mim é fantástico isso aí. Amém. Qual é a sua missão? Salvar almas, cara. O máximo possível. Enquanto eu tô vivo. Enquanto ele me der vida, eu quero salvar. Quero levar pro rei. Não isso só aí. através da música, mas também Em através da todos os palavra. aspectos. Palavra, tudo. Por isso que eu não... Se você chegar em mim qualquer hora ou ligar para mim qualquer hora, eu vou te atender. Eu vou te atender, eu vou te escutar, vou conversar, vou orar com você. Eu não posso deixar você ir embora. O negócio é esse. Eu não tenho esse negócio de descanso. Eu tô pronto para mandar pessoas pro reino mesmo. Não tem via. E eu acho indo pouco ainda o que a gente faz. A missão tem que ser mais ainda. E sobre a pessoa estar preparada ou querer ou não receber aquela palavra. Por exemplo, a pessoa muitas vezes ela quer te escutar, quer Sim. saber o que você tem a dizer, mas ela não tá preparada para perdoar, por exemplo. A gente tava falando isso no almoço. Então, cara, mas o perdão, ele, na realidade, o perdão, ele não parte de você, né? O perdão, ele já começa partindo do céu. Então, é que Deus que te dá a capacidade de perdoar. Se você não tem a condição de perdoar, eu teve um testemunho de uma pessoa e até mesmo uma experiência onde eu estava numa paróquia, estava orando e Deus falava de uma mulher. Me deu um nome claramente, porque assim, gente, não dá pra gente falar muita coisa, mas eu tenho os dons desde mais novos, né? Meu pai tá aqui comigo, né? Meu pai já tinha dons também. Meu pai vê coisas, sente coisas, então a gente acaba herdando, né? O avô do meu pai era um homem de oração. Então a gente herda, isso aí já é escolhido já por Deus. Então eu sempre, desde novo, eu já tive dons aflorados, só que eu não exercitei. E conforme chegou o momento, comecei a exercitar. Então eu tenho dom de escuta, dom de ciência, visualização, discernimento. Então Deus me dá a palavra, me dá nome, dá visão. Deus me dá tudo isso aí, entendeu? E me deu um nome, naquele dia me deu o nome Eduarda. Falou, o senhor tá me dando nome de uma pessoa aqui, Eduarda. E você, Eduarda, para você ser livre, você precisa de perdoar. Você precisa de perdoar essa pessoa que te ofendeu. E você tem que perdoar, porque sua vida não vai caminhar enquanto você não perdoar. E no final, a Eduarda foi me procurar. E eu não conhecia, uma assembleia lá com, sei lá, quase 1000 pessoas. Eu não conheço as pessoas. Estou num lugar que eu nem conheço, cidade que eu nem conheço. E aí ela veio, porque, pô, chamou pelo nome. E ela falei a situação que era. E ela veio e começou a chorar e falou, olha, eu tava no emprego e meu patrão me humilhou muito, muito mesmo, e me despediu, me dispensou. E eu fiquei traumatizado, eu não consigo perdoar ele e já recebi propostas de emprego até melhor do que eu tava, para ganhar 2 vezes mais da onde eu tava. Mas eu não consigo aceitar porque me vem aquela cena do patrão, que vai repetir. Eu falei, então, em nome de Jesus, você perdoa agora. Vai falando comigo. Em nome de Jesus, eu perdoo. Não por minha vontade, mas em nome de Jesus, eu perdoo. Senhor, libera o perdão. Eu preciso, Senhor. Me libera esse perdão. Me ajuda a perdoar. E eu comecei a orar com ela dessa forma. E ela conseguiu falar o nome da pessoa e dizer, eu te perdoo. Quando ela falou assim, nossa, foi um peso que tirou de cima de mim. E eu perguntei, e agora? Qual o sentimento que você tem por ela? Ela falou assim, nenhum. Eu falei, pois é, agora você está livre. Agora começa um processo novo na sua vida. Ou seja, então o perdão por si próprio, cara, você não vai dar conta nunca. Nunca. Você tem que pedir auxílio. Tem que pedir auxílio. Em tudo você vai ter que pedir auxílio. E o auxílio vem do céu, vem de Deus. Você tem que pedir para Ele. Então essa é a questão do perdão. Quando a pessoa não está preparada, é Deus que te prepara. É em tudo. Uau. Obrigado pela palavra, né? Que querendo ou não impacta quem tá assistindo do outro lado.
impacta a gente que tá aqui dentro também. Mais alguma pergunta, Pedro? Da minha parte. Tô quase emocionando aqui, É. mas... Depois de óleo exorcizado, luz. O cara trouxe a Bíblia também, então assim, A espada. a espada. A espada não. A espada não Aí ele a mandou, es- ele falou, cara, leva o violão. Eu falei, irmão, a espada não vai, fica nunca. Que dia que o soldado vai pagar? Isso aqui é a espada de cortar A gente ainda capeta, ficou moço. imaginando, pô, a gente quer que ele toca, mano. Tem que mandar mensagem, que vai que não é violão. Mas é isso, a gente sempre finaliza aqui, né? Claro que hoje a gente vai finalizar diferente, com 2 músicas. Brasas, por favor, e Restaram-me também. Mas antes de você tocar, a gente faz algumas perguntas, no qual você responde bem rápido. Sim. Eu cito uma palavra e você responde rápido, né? Eu vou começar aqui, o Pedro, se quiser fazer alguma pergunta também. A primeira pergunta que eu faço é algum livro. Bíblia. Bíblia? Pedro, se arrepende de algo? Sim. O quê? De não ter ido pra Deus mais rápido. Rosa de Saron. Fantástico. Com o Guilherme de Sá. Com o Guilherme de Sá. Ele está vendo, viu? Vou mandar- filme. Um filme. Cara, A Encruzilhada. A Encruzilhada. Um esporte. Futebol americano. Futebol americano. Que eu não gosto de futebol. Um cantor. Um cantor. Pierre Antônio. Cara, Vai, com a voz dele, vai, com a voz dele. Não conta. Pierre Antônio. um cantor. William Axl-Rose. Quem que é esse? Vocalista do Guns N' Roses. Ah, tá. Assim, isso lá atrás, né? Agora já não canta mais. Mas também. e hoje, vai? Hoje, Hoje. cara, eu não tenho. Igual eu te falei, eu sou muito difícil com música. Quase não escuto música. Só fala seu nome, vai. Tá, vamos falar aqui. O Rapa, Falcão do Rapa e o Rogério Frauzini. Um padre. Um padre, Padre Luiz Augusto. Uou! Gostei. Uma paróquia. Uma paróquia, pode ser 3? Pode. Basílica Sagrada Família, Santa Teresinha do Menino Jesus e Assunção. Uau. Nossa. É as 3 que eu vou. Bom, agora fala dos nossos patrocinadores. Os notas. Só tem um hoje. Quem quiser patrocinar, esteja aí, por favor. Então hoje temos o patrocínio da RG Entulhos. Magreca, RG Entulhos, RG Entulhos. Pra você aí que quer alugar uma caçamba, pode contar com a RG Entulhos. Nossa, cara, mas precisa. Deixa eu entrar nesse patrocínio, pode ser? Pode ficar à vontade. Cara, precisa demais, porque eu passo da rua da minha casa e é tão bonito aqui as ruas, mas a galera joga um tanto de gente na rua, um tanto de coisa na rua, entulho, e é pedaço de negócio, sofá, cadeira, mesa, tijolo. Tá os caras aí pra buscar todo esse bagulho, não joga mais nas calçadas não, que até fica impedindo da gente caminhar. Então o grupo, como é que é? RG Entulhos. Grupo RG Entulhos. Pronto. E assim, você ligou, chegou. Chegou. Ligou, chegou. E o preço é bacana, O preço né? é bacana Pronto. também. Ah, e lembrando que eu acho que essa RG não é aquela que joga no meio da rua, não, né? Joga já num lugar dos entulhos mesmo. Se ela joga lá, tem um lugarzinho certinho de jogar no meio da rua. Tá Todas vendo? as autorizações. todas as Tá autorizações. vendo? Isso aí, tá vendo, pessoal? Tá esclarecendo pra vocês aí, ó. Né, vai contratar um que joga depois lá perto de casa. Lá. Pra finalizar, e aí? Vamos de restaura ou Restaura. brasas? Ô, Não. Brasas. Brasas primeiro. Brasas. Falando de Brasas, depois do futebol de vocês, tem que convidar pro churrasco, né? Combina Na hora, Brasa, na hora. churrasco. Beleza. Tá desculpando, tá? Aí eu rebento, hein? 3 tons acima. Não deixe o fogo se apagar, que ele arda continuamente no altar. Não deixe o fogo se apagar, que ele arda continuamente no altar. Somos brasas no altar e queremos queimar, queremos queimar. Somos
altar. Queremos queimar, queremos queimar. Restaura-me, liberta-me, Senhor. Livre eu quero ser no teu santo nome. Restaura-me, liberta-me, Senhor. A marca da vitória é o teu sangue em mim. A marca da vitória é o teu sangue em mim. Uau. Você tá doido? Sim, senhores. Canta E canta. E a roupinha. Pierre, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho que pode cantar mais um, viu? Eu posso perguntar por que do capitão? Ué, é porque É a que gente, é um a gente- detalhe. não, a gente te viu como um capitão. É, É, eu gosto do capitão. mentira. Eu também sou apaixonado pela Marvel, então não adianta. Você gosta de capitão? É, ainda mais quando ele vai pela direita, né? Com certeza. Melhor ainda. De novo, cara. Qual que foi a outra lá? Da casa dele, o pessoal da direita. o pessoal da esquerda. Muito. O pessoal da esquerda que levava ele pro mundo. O pessoal da direita que levava ele pra igreja. Essa foi boa. Mas então, vamos finalizar com mais uma música Vamos aí. lá. Magreca, você pode cortar? Eu me alegrarei. Pode. Tamo junto. Pessoal, Muito obrigado. muito obrigado. Satisfação em tê-los até aqui. Até o próximo episódio. Até o próximo com- episódio com Major Vitor Hugo. Valeu! Valeu! O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê frutos, e não haja alimento nos campos em ti, eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, Senhor, em ti. Eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Em ti eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me